Gil, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente no Globo Esporte. Pois é, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians hoje recebe o Flamengo aqui na Arena em Itaquera. Um Flamengo que ainda está sonhando com o título, tá? 9 pontos do líder Botafogo e vem embalado pela vitória em cima do Bahia na última rodada. E na expectativa do acerto com o técnico Tite, o Mário Jorge comanda o time hoje mais uma vez. Pelo terceiro jogo seguido, o Gabigol deve ficar no banco de reservas e a única mudança é que o Gerson deve voltar ali para a função de volante e o Arrascaeta e o Everton Ribeiro é que fazem a armação. Então, um provável Flamengo, vamos dar uma olhada no campinho, tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio-campo, Bruno Henrique e Pedro. Este deve ser o Flamengo que entra em campo hoje à noite. Vamos começar falando sobre Corinthians e Flamengo. Esse jogo acontece amanhã, lá em São Paulo, né, na Neoquímica Arena. O jogo é às 9 da noite, jogo que você vai acompanhar aqui no Sport TV, aquela super transmissão em 4K, imagem de altíssima qualidade para vocês. Aquela clássico. Que melhora o Paulo Nunes? Não, piora, na verdade. Melhora o Mansur. O Mansur melhora. Então, Corinthians e Flamengo amanhã a partir das 9 da noite aqui no Sport TV e logo depois estaremos aqui com troca de passes com toda a repercussão desse super clássico para vocês entre dois times aí que vivem um momento de não muitas alegrias, né? O Corinthians eliminado da Copa Sul-Americana, né, na semifinal da competição. O Flamengo que não ganhou nada em 2023, está sem treinador, na expectativa da contratação de Tite, né? Há quem diga que esse anúncio pode acontecer nos próximos dias. Há ainda algumas pendências, né, entre o treinador e o Flamengo, mas há uma expectativa grande dentro da Gávea de que o Tite possa ser anunciado como técnico do Flamengo nos próximos dias. Vamos colocar a provável escalação do Corinthians, né? O que será o Corinthians de Mano Menezes para esse jogo contra o Flamengo, né? A eliminação foi na terça-feira, Mano Menezes teve alguns dias para treinar a equipe e vale dizer o seguinte, ele não tem nenhum desfalque para esse jogo, tem o elenco todo à disposição, pode escalar o que ele achar que deve aí nesse jogo contra o Flamengo em termos de qualidade. O Cássio no gol, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Gil e Fábio Santos ou Bidu na lateral esquerda, Gabriel Moscardo, Maicon, Matias Rojas, aí a dúvida entre o Renato Augusto e o Juliano, isso sempre vale lembrar por causa da questão física, né? Como teve um jogo na terça-feira, né? E Renato, Fábio são jogadores que têm uma idade mais avançada, há um cuidado um pouco especial, mas não estão machucados, estão à disposição, relacionados. Gabriel Moscardo, Maicon, Matias Rojas, Renato Augusto, Juliano e Wesley na ponta esquerda, Yuri Alberto no ataque. Como é que você imagina que vai ser a reação do Corinthians pós-eliminação, Alex? É uma eliminação que eu não digo que seja traumática pela condição, né? Já não havia uma expectativa muito grande em torno da classificação do Corinthians pelo retrospecto recente, pelo que o Corinthians vem ou não vem jogando nos últimos jogos. Acho que o resultado foi o mais dentro do esperado, com a passagem do Fortaleza. Hoje um time mais organizado que o Corinthians. Mas como é que fica para você que foi jogador o clima interno? Há um sentimento de obrigação de vitória, obrigação de uma resposta, apesar do trabalho muito recente do Mano Menezes, Alex? Naturalmente, a obrigação da resposta ela existe, né, pelo torcedor e para eles mesmos, porque eles vivem naturalmente um ambiente que eles também não gostam. E às vezes acontece isso nos elencos durante o ano, de algumas coisas não andarem bem, de alguns momentos o resultado também não vir, de você não conseguir encaixar essa engrenagem e às vezes essa troca de treinador ela se faz necessária, né, em alguns momentos. E o Mano tendo alguns dias para treinar, Felipe Gonza, eu acredito que ajuda muito de repente ele conseguir buscar um equilíbrio para que o Corinthians naturalmente não sofra tantos gols, não sofra tantos ameaços, não jogue de uma maneira marcando que seja mais alto, médio ou mais baixo, mas sofrendo como foram alguns jogos. Isso para o atleta também é desconfortável, né? Então, eu acredito que esse momento com essa obrigação, não sendo, eu concordo contigo, apesar de ter sido o último objetivo, fora a Copa do Brasil, do ano, de uma busca de título, que naturalmente seria importante sempre para todo mundo, só que o Brasileirão também seguiria pedindo
pontuação, para não ficar nessa zona de desconforto, que eu acredito que o Corinthians tenha time para sair, mas precisa vencer o quanto antes e naturalmente esse jogo com o Flamengo é algo que pode te projetar. Pelo que os nossos companheiros do GE estão publicando, Gonza, os trabalhos do Mano têm sido no sentido, nesses últimos dias, de fazer com que o Corinthians tenha um pouco mais a bola, um time um pouco mais compacto. Algo que tem pesado muito contra o Corinthians é a questão da organização, né, de ter um pouco mais do controle do jogo. O Corinthians tem muita dificuldade em ter o controle do jogo. Normalmente ele é controlado mais pelo adversário do que tem o domínio do jogo. Pouco tempo para ver resultado já logo no jogo de sábado. Mas o fato de jogar em casa talvez ajude nessa questão, né? E nesse início de trabalho do Mano. O Corinthians, naturalmente, ele joga muito mais seguro quando joga em Itaquera. Né? A presença da torcida, enfim, as referências do estádio, você jogar na tua casa, o Corinthians se fortalece muito. Mas, de fato, talvez esse jogo contra o Flamengo não seja o melhor jogo para você tentar controlar a partida, porque você tem um adversário que, embora esteja... Aliás, tanto o Flamengo quanto o Corinthians, eles vêm vivendo de recomeços, né? Eles agora estão os dois estão no momento aí de recomeçar e quase sempre, principalmente no caso do Corinthians, recomeçar do zero. Mas mesmo com o Flamengo não estando ali no melhor momento, mas é um time que, pela característica dos jogadores, principalmente se eles botar como... a gente tem especulado aí que poderia jogar até com Everton Ribeiro e Arrascaeta. É um time que gosta de controlar o jogo, é um time que gosta de ter a bola. Pode estar faltando articulação, pode estar faltando aquela letalidade que o time já teve em outros momentos, mas não é o grande jogo para o Corinthians ter o controle. E o Mano vai ter algum trabalho, se ele realmente quer transformar o Corinthians nesse time mais propositivo, também por conta da característica. Uma coisa é quando o Corinthians joga com o Renato, né, em boas condições. Outra coisa é quando ele tinha o Roger Guedes, que por mais que fosse um jogador de velocidade, mas era um cara que controlava a bola, prendia a bola um pouco mais no campo de ataque. Com esse perfil de jogadores, enfim, e pelo fato também da defesa do Corinthians ser uma defesa já com jogadores mais veteranos e que tem sofrido muito justamente com esse espaçamento que tinha na época do Vanderlei, não sei se o Corinthians vai conseguir ainda, com esse pouco tempo de trabalho do Mano, sair para o jogo, tentar se impor, por mais que jogue em casa, mas eu acho que contra o Flamengo, eu acho que é um jogo para ele esperar um pouquinho mais, tentar achar o Renato Augusto, que é um cara que se desmarca muito, costuma receber sempre livre, e tentar uma bola espetada ali pro próprio Yuri Alberto, que não está num momento bom, mas enfim, tentar eventualmente soltar os laterais, mas eu acho que o Corinthians vai, não digo ficar o tempo todo atrás, mas não vai sair para atacar o Flamengo. Não, mas o jogo em casa, naturalmente, ele traz realmente algo. O problema do Corinthians também tem sido fora, né? Como a gente falou aqui do Fluminense, do Grêmio, que tem tido essas dificuldades. O que o Corinthians precisa, além de posicionamento, é ter comportamentos para poder ajudar essa linha defensiva. E não é por causa só da idade deles, é que toda a linha defensiva, se ele não tiver essa ajuda, um exemplo, Maicon e Moscardo, que tem saúde, tem inteligência, tem qualidade, só que, meu filho, se os caras da beirada não conseguir posicionar certinho e alguns comportamentos de pressionar a bola, ajustado, né? Todo o setor acaba realmente sofrendo um pouco mais. Esse é o grande desafio que eu vejo. Você sabe, Alex, eu estava pensando numa das perguntas que foram feitas ao Mano na entrevista, até do nosso companheiro Rodrigo Vessoni, né? Um cara super competente lá do site Meu Timão. Ele perguntou para o Mano e citou os dados do Corinthians nessa temporada. O Corinthians teve 5 treinadores, 3 preparadores físicos diferentes, né? Com estilo de treinar diferente, preparações diferentes, 9 auxiliares, né? Técnicos. Então é muita informação para a cabeça de qualquer jogador. Quanto isso interfere e atrapalha ao longo da temporada, Alex? Sendo que acabou o Corinthians de trocar de novo a sua comissão. Eu acho que é assim, se a gente for olhar, o Vanderlei ele também tentou simplificar as coisas. Não vamos nem falar em complicar ou simplificar, mas o simplificar do sentido realmente de eu poder organizar de trás para frente. O Mano tem essa característica também com a experiência que tem o Vanderlei, que ainda é mais experiente,
de realmente tentar fortalecer esse sistema, porque o sistema de marcação, aí que eu falo, não adianta, não interessa se ele é mais alto ou mais baixo, só que eu preciso e posso pressionar de qualquer maneira. Eu posso ser um pouco mais indigesto para o adversário de qualquer maneira. Então eu acredito que por mais informações que eles tiveram, tem um maior problema que às vezes essa carga física, porque hoje em dia também... esses poucos dias de treino que o Mano teve, você não recupera algo que foi feito, né, ao longo do ano, porque um machuca, destreina, retreina e fica naquela coisa. E ao mesmo tempo eu acho que o Mano ele tem essa sabedoria para poder encaixar as peças certas, acalmar um pouco isso, para poder deixar um pouco mais junto, porque se seguir jogando espaçado, aí não tem treinador novo, não tem preparo físico, não tem nada. O sofrimento ele acaba sendo muito grande, né, cara? E por isso também o resultado fica mais difícil de vir. E vamos dar uma olhada então, para você ver como vai ser difícil o trabalho do Mano, principalmente nas 2 próximas rodadas, porque a gente tem aí a relação dos jogos do Corinthians nesse mês de outubro, né? A gente está começando o mês de outubro e a gente preparou aqui uma ilustração para vocês com os jogos de outubro de praticamente todas as equipes aí do Campeonato Brasileiro.